Hello everybody, welcome to Easy Study. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Easy Study. Bom, na aula de hoje você aprenderá como montar frases usando o verbo to be na afirmativa, negativa e interrogativa. Não é difícil, principalmente se você assistiu a nossa aula sobre o verbo to be. Lá explicamos cada detalhe sobre este verbo. Eu deixarei o link da aula na descrição do vídeo. Vamos começar? Bom, como vocês já devem ter lido, o verbo to be é o verbo mais importante da língua inglesa. Sim, isso é verdade. Quando você aprende o verbo to be, você já é capaz de dizer muitas coisas em inglês. A única coisa que vai te impedir é a falta de vocabulário. Mas assim que você aprender novas palavras, você será sim capaz de falar muitas coisas usando o verbo to be no presente. O verbo to be também tem dois significados, que é ser ou estar. E é exatamente esse duplo significado que assusta as pessoas, mas não é difícil. Bom, então, nesse slide aqui eu coloquei a conjugação do verbo to be, the verb to be. Então, I será primeira pessoa do singular, you, segunda pessoa do singular, he, terceira pessoa do singular, she, terceira pessoa do singular e it, terceira pessoa do singular também. Temos o plural, we, primeira pessoa do plural, you, também igual ao you do singular, e na aula só sobre o verbo to be eu expliquei como diferenciar um do outro. They, terceira pessoa do plural. Então, conjugando eles fica I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. E o que significa? I am, eu sou ou eu estou. Lembra que eu falei do duplo significado? Então, you are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele ou ela é, ele ou ela está. Mais uma vez, usado para coisas e animais. Existe uma exceção sobre o it e eu falei só na aula, só sobre o verbo to be. We are, nós somos, nós estamos. You are, vocês são, vocês estão. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, esse foi o resumo rápido. Vamos agora entrar na parte da afirmativa, negativa e interrogativa. Bom, então, chegamos aqui nas frases afirmativas, negativas e interrogativas do verbo to be. Não é difícil, tá? Na parte de azul, eu coloquei a estrutura para você entender como são montadas as frases. Então, as frases na afirmativa, a gente inicia com o pronome pessoal, em seguida o verbo to be, correspondente àquele pronome pessoal, e depois do pronome pessoal e o verbo to be, vem o complemento. Segue abaixo os exemplos. I am tired. You are tired. He is tired. She is tired. It is tired. We are tired. You are tired. They are tired. Então, perceba a estrutura das frases afirmativas.
Primeiro vem o pronome pessoal, em seguida vem o verbo to be e depois o complemento. Então, na primeira significa eu estou cansado ou cansada. Depois, você está cansado ou cansada. Ele está cansado. He is tired. Depois, ela está cansada. She is tired. Depois, it is tired. Aqui pode ser ele ou ela está cansado. E nesse caso aqui a gente se refere de um animal desconhecido, por exemplo. We are tired. Nós estamos cansados ou cansadas. You are tired. Vocês estão cansados, cansadas. They are tired. Eles ou elas estão cansados ou cansadas. Então, eu quero que você repare na estrutura, tá certo? Vamos agora para as negativas. Bom, então, chegamos agora nas frases negativas. Note que não é muito diferente das positivas, porque a gente vai apenas acrescentar o not depois do verbo to be. Então, vai ficar exatamente como você está vendo de azul. Primeiro o pronome pessoal, depois o verbo to be, em seguida o not e depois do not o complemento. Segue abaixo os exemplos. I am not tired. Eu não estou cansado ou cansada. You are not tired. Você não está cansado ou cansada. He is not tired. Ele não está cansado. She is not tired. Ela não está cansada. It is not tired. Ele ou ela não está cansado. Aqui nessa frase, a gente se refere de algo que não é humano, um animal. We are not tired. Nós não estamos cansados ou cansadas. You are not tired. Vocês não estão cansados ou cansadas. They are not tired. Eles ou elas não estão cansados ou cansadas. Então perceba que o not veio depois do verbo to be. Vamos agora para as interrogativas. Então, as interrogativas são um pouco diferentes das outras, afirmativa e negativa, porque todas as outras eram iniciadas pelo pronome pessoal e depois o verbo, e se fosse negativa, vinha o not. Já na interrogativa, as frases são iniciadas com o verbo to be e depois é que adicionamos o pronome pessoal, ou seja, eles invertem a posição. Sempre que for perguntas, irá inverter. Segue abaixo os exemplos. Am I tired? Eu estou cansado ou cansada. Are you tired? Você está cansado. Is he tired? Ele está cansado. Is she tired? Ela está cansada. Is it tired? Ele ou ela está cansado ou cansada. Are we tired? Nós estamos cansados, cansadas. Are you tired? Vocês estão cansados. Are they tired? Elas ou eles estão cansados. Então perceba que o verbo e o pronome pessoal foi invertido. Não é difícil, talvez no início isso te incomode um pouco, mas depois você se acostuma.
No português, não fazemos isso. Eu vou mostrar um exemplo de como é afirmativa e interrogativa no português, porque nós somos nativos e às vezes não percebemos o quão a nossa língua é difícil. Veja, repare essas duas frases. Na afirmativa, você é brasileiro. Agora na interrogativa, você é brasileiro? Então, perceba, a estrutura é a mesma. Na escrita, tudo bem, tem um sinal de interrogação. E não vamos nos confundir, mas na fala é a mesma coisa, o que muda é a entonação da sua voz. E muitas vezes até nós nos confundimos quando alguém afirma ou pergunta. Bom, pelo menos eu às vezes me confundo. Por isso que no inglês, quando você se acostumar, você vai gostar, porque você nunca irá confundir afirmações com as perguntas. Bom, pessoal, vamos encerrar a aula por aqui apenas para o vídeo não ficar muito longo. Mas, não se preocupe, já temos a segunda parte dessa aula. O vídeo parte 2 será mais interativo, terá vários exemplos, exercícios para praticarmos juntos e tarefa de casa. Muito obrigada e até logo!